Olá, boa noite. A Semana do Índio em Manaus esse ano deve ser marcada por debates, rituais e protestos. Hoje, Dia do Índio, foi realizada a terceira marcha da resistência indígena que seguiu até a Assembleia Legislativa do Amazonas. Uma das reivindicações principais das lideranças é sobre a demarcação das terras indígenas. A concentração dos grupos foi neste espaço, localizado na zona centro-sul da cidade. A preparação para a programação do Dia do Índio foi com pinturas, trajes e adornos próprios das tribos. Os atos incluem debates e protestos pelos direitos dos índios. A expectativa é que 1.500 pessoas, entre líderes indígenas e apoiadores da causa, participem das atividades hoje e amanhã. A maioria dos manifestantes é de Manaus e entorno. Pouco mais da metade dos indígenas veio de municípios do interior do estado. Pela manhã, homens e mulheres saíram em caminhada pelas ruas da capital até a Assembleia Legislativa do Amazonas. Hoje eles vivem um momento preocupante em razão do cenário político. Um dos pontos que contrariam os indígenas é a proposta de emenda constitucional PEC 215, que transfere para o Congresso Nacional a competência da demarcação das terras indígenas. Este professor e antropólogo reforça as lutas travadas pelos povos. Os povos indígenas, nesse meio, estão correndo sério risco de terem seus direitos negados e destruídos, né? Que foram conquistados pela sociedade nos últimos anos. E sem esses direitos, os povos indígenas simplesmente não sobrevivem. Por exemplo, a questão fundamentalmente da terra. Sem a terra garantida, preservada, demarcada, não é possível uma vida, uma dignidade e um futuro, porque os povos indígenas são culturalmente próprios, não é? E sem esses territórios não há vivência, não há prática, não há espiritualidade dessas culturas. Áreas da saúde e educação também recebem críticas de lideranças indígenas. Nós queremos a melhoria e respeito. As mulheres hoje se juntam aos homens em favor da terra dentro das aldeias. A Constituição de 88, ela está sendo rasgada. E nas nossas comunidades, nas nossas aldeias, nós não temos essa política afirmativa voltada para nós. Por isso, hoje, nós, enquanto mulheres guerreiras, resolvemos estar ao lado dos nossos guerreiros também para lutar pelos nossos direitos. Ao todo, 817 mil índios vivem no Brasil, dos quais 168 mil no Amazonas, segundo dados do Censo 2010. Simplesmente viver dignamente. Um homem de 37 anos que é soro positivo foi preso acusado de estuprar a sobrinha dele de apenas 11 anos. A polícia só descobriu o caso porque a menina também foi diagnosticada com o vírus da AIDS após sofrer com uma tuberculose. E ela escreveu uma carta dizendo que perdoa o tio. O rosto do homem acusado de estuprar a sobrinha de apenas 11 anos não pode ser revelado para preservar a identidade da criança. Ele foi preso no bairro Coroado, zona leste da capital. No mês de março, médicos de um hospital informaram à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente que uma menina de 11 anos teria sido diagnosticada com tuberculose em estado avançado em decorrência ao vírus da AIDS que havia contraído. Durante as investigações do caso, o Instituto Médico Legal apontou que a menina foi vítima de abuso sexual crônico antigo. Foi em uma carta que a menina revelou que o autor do abuso foi o próprio tio. Segundo a delegada, a família não quis colaborar com as investigações, o que despertou a atenção da equipe, e um mandado de prisão foi expedido. Passamos a fazer avaliações psicológicas nela, avaliação psicossocial, onde a psicóloga conseguiu atestar, inclusive com pedido dessa vítima de fazer uma carta para esse tio, dizendo que perdoava. De posse de todas as informações, inclusive do prontuário médico, o cotejo de provas muito robusto, a delegacia especializada resolveu representar pela prisão preventiva desse suspeito, que foi deferido pela Justiça Estadual, e conseguimos lograr êxito na data de ontem no cumprimento de prisão no local de trabalho dele. A delegada ainda afirma que vai entrar com um pedido de medida de proteção para restringir a visita da família no hospital. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde permanecerá à disposição da Justiça.
E a polícia também prendeu um casal acusado de aplicar golpes com cartões clonados. Eles teriam causado um prejuízo de R$1 milhão. Nelson Fernando da Silva, de 28 anos, e Márcia Mendes da Silva, de 20 anos, foram presos em cumprimento a mandado de prisão preventiva no apartamento onde eles moravam no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Os dois são acusados de estelionato. De acordo com o delegado Adriano Félix, o casal estava sendo investigado por golpe que rendeu mais de R$1 milhão com o uso de cartões clonados. Durante as investigações percebemos realmente que a vida que eles levavam não condizia com a realidade do casal, né? Tendo em vista que eles não trabalhavam, era um gasto por mês bem elevado, moravam em bairros nobres, em apartamentos de luxo, onde gastavam uma quantia em torno de R$ 2.500 com um apartamento, em torno de R$ 3.500 com aluguéis de carro no aeroporto. Então tudo isso aí despertou uma certa atenção da polícia. Ainda de acordo com o delegado, essa investigação precisa se estender para outras cidades, porque Nelson teria contato com um homem no Rio de Janeiro que o ajudava a passar os cartões em nome de terceiros. Nelson e Márcia foram indiciados por estelionato. E uma denúncia anônima levou a polícia a prender uma dupla acusada de alugar armas para o crime organizado. Com eles foram apreendidas espingardas, uma metralhadora, muitas munições, além de drogas. As investigações iniciaram há uma semana após denúncia anônima. Bruno Queiroz Ribeiro, de 25 anos, e Anderson Fonseca de Brito, de 27 anos, foram presos em flagrante na tarde de ontem pela equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Com a dupla foi apreendido um mini arsenal de guerra, 2 espingardas calibre 12, uma metralhadora 9mm, 4 granadas, além de drogas, munições e uma balança de precisão. De acordo com o delegado Guilherme Torres, a dupla repassava os armamentos para outras pessoas cometerem roubos. Mas eles fazem parte de uma organização criminosa atuante ali no Novo Aleixo, mas que eles saem para outros locais, inclusive atuam no Parque 10 também, cometendo roubos, e saem para outros locais cometer esse tipo de crime. As investigações continuam. De acordo com o diretor, a dupla é um braço de uma organização criminosa perigosa que atua no tráfico de drogas e em roubos. Anderson foi indiciado por homicídio e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Bruno e Anderson foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação de tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. E Bruno será encaminhado para a audiência de custódia. 2 detentos foram assassinados na madrugada de hoje durante um princípio de motim na delegacia do município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, Arlisson Bismarck Lobato Cascais, de 21 anos, e Tiago Andrade de Souza, de 25 anos, teriam sido mortos por agressões e por asfixia. Após a ocorrência, os internos foram retirados do local para um procedimento de revista nas celas e nenhum material proibido foi encontrado. A Polícia Civil apura se o crime está relacionado a uma briga entre facções criminosas. E na unidade prisional do Puraquequara, um homem foi detido na manhã de hoje com ovos recheados com maconha que seriam entregues para um dos detentos. A droga foi encontrada durante o procedimento de revista do visitante. A apreensão ocorreu logo no primeiro dia de entrega de materiais de limpeza, higiene e alimentação aos internos que estavam suspensos após as mortes na unidade no começo do mês. O homem foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Dia 19 de abril também é comemorado o Dia do Exército Brasileiro. E no Comando Militar da Amazônia foi realizado um desfile militar. O evento contou com a presença do governador José Mello. Com direito à cerimônia e desfile, o Exército Brasileiro comemorou 369 anos nesta quarta-feira. O comandante militar da Amazônia, General Antônio Mioto, lembrou da importância das Forças Armadas para o Brasil. O Exército trabalhando no desenvolvimento nacional, levando as estradas, levando saúde, levando educação a todos os confins do Brasil. E aqui na Amazônia é muito mais. Aqui começou tudo com Pedro Teixeira.
E o Exército está presente nos mais longínquos rincões aqui da Amazônia. Locais onde, por vezes, o Estado tem dificuldade de chegar, mas o Exército está lá. Parceiro do governo do estado em ações nas áreas de segurança pública e saúde, o Exército homenageou diversos membros da administração estadual com a entrega de medalhas de honra ao mérito. Eu fico muito contente em sempre ter mantido uma parceria muito estreita com o Exército. O governador José Melo também participou das homenagens. Eles extrapolam essa função constitucional na medida que no dia a dia, enquanto nós estamos aqui, eles estão aí nos beiradões dos nossos municípios, salvando vidas, atendendo sentido médico e odontológico. E toda vez que o Amazonas teve problema com cheia, com vazante extremas, as Forças Armadas estavam presentes. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com pouca chuva. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Em Maués, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Lábrea, a previsão é de sol entre nuvens com chuva fraca, mínima de 25 e a máxima de 30 graus. No município de Boca do Acre, a previsão do tempo é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. A programação da 20ª edição do Festival Amazonas de Ópera foi divulgada hoje pela Secretaria de Cultura do Estado. As apresentações vão do dia 7 de maio a 4 de junho. O 20º Festival Amazonas de Ópera vai acontecer a partir do dia 7 de maio a 4 de junho, em datas diferentes no Teatro Amazonas e no Teatro da Instalação. No Centro Cultural Palácio da Justiça terá uma programação especial para acadêmicos com workshops e palestras. Esse ano, a programação conta com récitas de óperas, concertos e recitais, sob a regência do diretor artístico Luiz Fernando Malheiro, com a participação da Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas. Esse ano o festival se abre com Tannhäuser de Wagner, que é uma ópera que não foi feita ainda aqui, e de um compositor que marcou a história do Festival Amazonas de Ópera nesses 20 anos. E faremos uma ópera totalmente voltada para crianças, que é a ópera Onde Vivem os Monstros. Serão 22 apresentações nas montagens das óperas Tannhäuser e Onde Vivem os Monstros. O elenco conta com a participação de 800 pessoas. Só nesses espetáculos foram investidos R$2 milhões. Esse ano é a primeira vez que o nosso Festival Amazonas de Ópera é inteiramente financiado pela iniciativa privada. Como todos sabem, a dificuldade do governo é grande, a economia começa agora a responder, mas nós fomos então em busca da iniciativa privada e conseguimos completar o orçamento mínimo para o festival. Os valores variam de R$2,50 a meia entrada e R$60 a inteira. A entrada é gratuita para deficientes, mas é preciso informar a administração para que eles possam dar apoio. Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo site www.birthcity.com.br. Para mais informações sobre a programação do 20º Festival Amazonas de Ópera, é só acessar a página do Facebook Cultura do Amazonas ou pelo portal da Cultura. Taxistas e defensores do Uber participaram de uma audiência pública na tarde de hoje na Câmara Municipal de Manaus. Com discussões acaloradas, foi debatida a legalidade e a regulamentação do serviço de corrida por aplicativo aqui na capital. O plenário ficou lotado de pessoas contra e a favor do Uber. Os mais agitados eram os taxistas e mototaxistas que são contra a regulamentação do serviço. A todo instante o clima esquentava. A audiência pública para debater a implantação do Uber em Manaus é do vereador Chico Preto, do PTN, que defende a regulamentação das corridas pelo aplicativo como forma de aumentar a oferta do serviço à população.
Então eu estou aqui para defender o direito do cidadão e da cidade, de ter mais um direito de escolha. Porque quando a gente tem várias possibilidades de escolha, ganhamos nós, cidadãos, consumidores, que podemos escolher o serviço que nos trata melhor, que nos dá as melhores condições. Na Câmara Municipal já existe um projeto de lei tramitando que pede a regulamentação do Uber. A proposta é do vereador François do PV, que destaca a importância do novo modal. Que esse sistema venha a favorecer como mais uma opção de transporte para a população. E isso vai fazer com que até a classe taxista ganhe com isso, porque nós sabemos hoje que existe uma exploração de parte dos taxistas com o aluguel de placa e com a presença do Uber. Esses taxistas, eles vão migrar do aluguel de placas para o Uber. O Uber chega em Manaus com a proposta de ampliar a livre concorrência no transporte público da cidade. Mas essa proposta foi rebatida pelo vereador Alessandro Bessa, do PHS, que apresentou um projeto de lei que proíbe a regulamentação do Uber aqui na cidade. Esse projeto já foi debatido e arquivado aqui na Câmara, porque, segundo o vereador Bessa, já existe uma lei municipal que proíbe a condução de passageiros em veículos particulares. E já existe lei na nossa cidade que proíbe o uso de veículos particulares transportando passageiros. É uma lei que já vem há mais de 30 anos, essa lei ela vai sendo renovada pelo valor da multa. A multa é muito pesada para os veículos que transportam passageiro de forma pirata, né? Nós chamamos de pirata na cidade de Manaus, em todas as modalidades, seja ela no coletivo, no fretamento, no escolar e no táxi, que é semelhante ao táxi, o aplicativo. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, responsável por regulamentar e fiscalizar o transporte público da cidade, já demonstrou ser contrária ao Uber. E agora as notícias do futebol. As meninas do Iranduba jogaram nesta terça-feira em São Paulo, no Itaquerão, e perderam para o Corinthians por 1-0. A primeira derrota do Hulk da Amazônia esse ano. Mas, ainda assim, continua na liderança do grupo na competição. No Campeonato Amazonense, teve a estreia do segundo turno nesta terça-feira, com 3 jogos. Vamos aos resultados. No estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, Penarol e Fast Clube empataram em 1-1. Robinho marcou pelo Fast e Rodrigo Marajó empatou para o Penarol. No estádio da Colina, rodada dupla. No primeiro jogo, o Holanda não tomou conhecimento do Princesa dos Solimões e goleou a partida por 4-2. Fez 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo levou a virada e depois fez mais 3 gols para sair com a vitória. Em seguida, foi a vez do Rio Negro vencer, 3-0 em cima do São Raimundo, resultado que o mantém firme na liderança da competição. Já o Tufão continua na lanterna. E para completar essa 8ª rodada do Campeonato Amazonense de Futebol, logo mais às 8 horas da noite no estádio Carlos Amit, tem Manaus Futebol Clube contra o Nacional. E após ficar afastado da música por causa de um câncer no pulmão, o pop da selva Arlindo Júnior volta ao palco em grande estilo. Daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite, o artista amazonense grava o seu 3º DVD em um show beneficente no Teatro Amazonas. Ele é considerado um ícone da cultura amazonense. Na música regional, Arlindo Júnior é um astro pop. Há mais de 25 anos, ele brilha nos palcos. Mas no ano passado, Arlindo Júnior foi surpreendido com o aparecimento de um câncer na região do pulmão. Um baque para ele, para a família e para os fãs. Se a gente não tiver uma cabeça forte, uma família, uma base familiar forte, é muito difícil se passar. E graças a isso, graças aos amigos, às orações, a fé, que é importante, e você nunca perder a vontade de viver, né? Aproveito aqui para dar esse testemunho a você que está nos assistindo, que talvez esteja com um problema, com esse problema ou com um problema parecido. Nunca deixe de acreditar, nunca deixe de pensar em viver, em querer viver.
Até hoje, Arlindo Júnior continua o tratamento e lá se vão 6 meses de luta pela saúde. Mas durante esse período, 2 palavras passaram a definir a vida desse artista: fé e superação. A vontade de voltar aos palcos foi sacramentada quando o médico liberou Arlindo para gravar uma participação no CD e DVD do Caprichoso. Cara, foi uma alegria, sabe? Ele disse, olha, quanto mais você cantar, melhor é, porque o teu pulmão vai ficar exercitando. Só em poder estar cantando, só em poder estar com as pessoas que me amam, que gostam de mim, e estar aqui podendo fazer as pessoas chorarem, se emocionarem com alegria ou de emoção mesmo, é maravilhoso. Hoje, já firme com a rotina sendo retomada, o Pop da Selva está pronto para retomar mais um projeto da carreira, a gravação do 3º DVD. Serão 26 músicas escolhidas a dedo. O show, que acontece no Teatro Amazonas, vai durar cerca de 2 horas. A gravação vai contar com a participação de vários artistas e o ingresso para participar da gravação é uma lata de leite. Então tudo que for arrecadado vai ser pro lar da criança com câncer. O DVD que eu vou gravar, toda a renda do DVD, nada vai ser para mim, tudo vai ser para as entidades de câncer da nossa cidade. E tá tudo pronto, o DVD vai ser muito show, a produção muito legal. Hoje nós já podemos dizer que vai ser uma ópera cabocla, né? O que nós vamos fazer. O Arlindo Júnior no Teatro da Vida. No repertório, músicas consagradas que marcaram a vida de muita gente. Podem me prender e até me deportar pra longe do seu coração, mas nada irá nos separar. Sem seu amor, a vida não é nada. Não me interessa o pôr do sol, perto de você eu sou muito mais eu. E nada não é tão vulgar quando parece sem você. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.